Bom dia, gente. Vocês estão bem? Então, essa aula é especialmente, né, para os alunos da disciplina de saúde do adulto 1, né, minha disciplina aí do 5º período. Espero que vocês estejam todos bem nessa quarentena. E aí, a minha atividade dessa semana, né, vou postar aqui, vou explicar também. Não sei se vocês lembram, né? Algumas coisas que ficaram pendentes esse final aí antes de entrarmos em quarentena. Então eu lembro muito bem que eu tinha falado tinha falado de fazermos um relatório sobre a Feira Livre, né? Cada um fazer seu relatório sobre a Feira Livre. E muitos questionaram: professora, mas eu não sei fazer relatório, né, de acordo com as normas da BNT, um modelo que ninguém nunca mandou. Lembrando que regras da BNT são poucas pessoas que vão ensinar, né, as coisas a gente encontra muito na internet. Então, eu mesmo não tive nenhuma aula relacionada à BNT, nunca, né, nas minhas graduações, nunca tive. E aí eu fui buscando na internet mesmo, no Google, né, então no Google tem muita coisa. Lembrando que o que não tiver no Google não existe, né? Então, muita coisa é tirada lá do Google. Então, é isso. Então, minha atividade dessa semana, né? Lembrando que todas as atividades que a gente fizermos, né? Vale nota, né? Todas. Né? Então, essa eu pretendo colocar 2 pontos, porque ela é um pouco complexa, né? Vocês vão ter um pouco de dificuldade. E aí, vocês vão fazer, nessa semana, um relatório sobre o nosso projeto de extensão Feira Livre, né? O projeto de extensão que a gente começou em 2019, se eu não me engano foi em dezembro de 2019. É um projeto em que a gente leva todos os períodos da enfermagem da Faculdade do Nordeste da Bahia, da FAMEB, para atender a comunidade. Então, os primeiros períodos, geralmente, eles fazem educação, a parte de educação e saúde, né? A parte de conscientização, e alguns temas são abordados, como esse ano foi obesidade, a pressão arterial, né, hipertensão arterial, diabetes, coisas básicas, né, alimentação saudável, né, que são coisas essenciais, os períodos mais avançados, eles fazem um serviço em si, né, a realização de técnicas, como, por exemplo, a aferição dos sinais vitais, né? Esse ano teve um diferencial em que a gente realizou, o pessoal do 3º período, né? Realizou muito bem. Parabéns, turma. Parabéns, na verdade, para todos os períodos, né? O 1º, o 3º e o 5º, eles têm um poder de atuação muito grande diante da comunidade. E esse é o objetivo, né, desse projeto, é servir a comunidade, né? É mostrar o que a gente vem trabalhado na faculdade e mostrar a comunidade, porque eu acho que ciência é muito isso, né? Você fazer a parte científica, mas também mostrar a importância dela para a sociedade, para a comunidade, como se fosse uma prestação de contas, né? Na verdade, a gente deve prestar contas, a gente deve mostrar, né, para que a gente está ali. Então, eu acho muito bom esse projeto de extensão. Como eu falei para vocês, é um projeto que ele deu início em dezembro, se eu não me engano, de 2019, né? Que a gente fez uma coisa bem rústica, mas esse ano já foi uma coisa bem mais organizada. E minha intenção é melhorar a cada período, né? É lógico que a gente deu essa parada da quarentena, mas a gente tá aqui pensando como melhorar esse evento, né? Porque eu acho que é um evento que é muito importante para a gente, né, para o nosso curso. Tanto para os professores que ficam ali analisando o atendimento dessas pessoas na Feira Livre, quanto para os alunos, que eles colocam em prática tudo que eles aprendem em sala de aula. Né? Eles colocam lá tudo que aprendem na teoria e também na prática, em prática. Né? Fui redundante, mas eu acho que deu para entender. Então, lá na Feira Livre, né, ela começou às 8 horas da manhã, né, vou só recapitular aqui nosso projeto de extensão, para quem estiver assistindo também, que eu acho que não é só nossos alunos que estão assistindo esses vídeos. Então, nosso projeto ele começa às 8 horas na Feira Livre, né, na parte de alimentação de vegetais, né, a Feira Livre lá em Coronel Jussá, ela é dividida
assim eu vi, né? Não sei se eu tô errada, mas uma parte de alimentos, que é em cima, né? E embaixo tem uma parte de roupas, né? Roupa, diversas coisas lá, né? De utilidade. Então a gente fica lá na parte de cima, na parte de alimentos, né? A gente montou uma tenda ali, né? Então o primeiro período esse ano ficou com a parte de educação e saúde, com os temas obesidade, alimentação saudável, hipertensão arterial e diabetes, certo? O terceiro período ficou com a parte de anamnese. Então, a anamnese é aquela partezinha que a gente conversa com... Partezinha não, né? Partezona, né? Que é uma parte bastante importante aí, uma das etapas bastante importante da assistência de enfermagem, que é como a gente vai conhecer aquele paciente, né? Aquele cliente, na verdade, né? Então, a gente pergunta quantos anos tem, se tem algum histórico na família, de pressão alta, de diabetes, de doenças como câncer, doenças neurodegenerativas, se tem, se estudou, se tem um ensino médio, né? Então, esses dados, eles ficaram na faculdade lá, né? Porque a gente foi o último final de semana de aula, né? Mas ali tem uma riqueza de dados imensa, né? Que eu vou ter que pedir ajuda a alguns alunos para podermos fazer algumas relações, como assim, os níveis lá de pressão arterial elevados estão mais em mulheres ou em homens, em idosos ou pessoas jovens, né? Então, existem algumas relações que a gente pode fazer, mas a gente só pode fazer quando analisar os dados propriamente ditos, né? Então, esses dados ficaram lá lá na faculdade. Lembrando que nós tivemos um bolo assim, ó. Um bolo assim que eu quero dizer, eu acho que foram mais de 200 atendimentos. Então, assim, foi bem efetivo essa feira. Um saldo bastante positivo, né? Tiveram muitos pontos negativos, que eu me estressei um bocado, mas tem muita coisa boa a ser aproveitada, muito dado para ser retirado e muita coisa que a gente pode trabalhar também, né? E para isso a gente vai precisar da ajuda de vocês, porque são muitos dados. Então, a gente precisa tabular esses dados, né? Na verdade, a gente precisa fazer estatísticas agora em relação a esses dados. Mas, enfim, então essa feira, ela pegou todos os períodos, né, da enfermagem, né? Eu faço questão de levar todos agora, né? Agora é uma questão pessoal, porque as pessoas já entram em contato, né, mesmo mais cedo com o atendimento na comunidade. Então, isso é muito, muito legal. E aí, pronto. E aí, nós finalizamos a feira umas 11 horas da manhã, né? A gente fez, como eu falei, educação em saúde, a parte de anamnese com o terceiro período, a parte de sinais vitais, como, por exemplo, pulso, frequência respiratória, aflição da pressão arterial e da glicemia. Né? Lógico que nosso material é finito, né? Nosso material acaba, então a gente tem que parar os atendimentos, porque senão teriam mais de 300 atendimentos. Mas enfim, eu acho que foi o suficiente para a gente atender a comunidade naquele dia. Então essa atividade, né, eu vou mandar agora, quinta-feira, dia 26, quinta de manhã, porque ela é um pouco complexa, né? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu lembro que eu tinha prometido que ia fazer um modelo de relatório, né? No caso aqui, o relatório do projeto de extensão Feira Livre, né? Então, eu coloquei aqui um modelo. Então, aqui, vou falar um pouco sobre esse modelo que eu fiz, né? Esse modelo eu vou encaminhar para vocês em formato de Word, né? Para vocês só irem colocando as alterações. Então, aqui eu fiz, ó, capa, né, com o nome da faculdade, com o curso de enfermagem, nome do aluno. Então, nesse tópico, você deve colocar o seu nome, né? E aqui, relatório do projeto de extensão Feira Livre, né, Coronel João Sabaí, em 2020. Na contracapa, deve ter o nome do aluno, ou seja, o seu nome, né? Eu continuei com o mesmo título e coloquei aqui. Aqui eu coloquei professor em branco, para você colocar o nome do professor da atividade. Por que eu não coloquei o nome do professor nesse modelo? Porque eu acho que é um modelo que você pode guardar para fazer outras atividades, né? Ela está mais ou menos nas normas da ABNT, mas já é como se fosse um formatozinho de um projeto, de um relatório nas normas, né? Então, o primeiro tópico que eu quero é a introdução.
Então, a introdução é a parte inicial do trabalho, né? Então, é nessa parte que você vai colocar informações sobre o local de realização do projeto de extensão, o que é o projeto de extensão, feira livre, a data que foi realizado, o objetivo do projeto, os materiais e métodos e procedimentos realizados, e também mostrar a relevância do trabalho. Então, aqui eu coloquei que deve ter 4 parágrafos, né? Lembrando, eu vou até relembrar, que essa parte aí é com as palavras de vocês, né? Na verdade, todas as partes são com as palavras de vocês. Porque se copiar e colar da internet, todos os trabalhos vão sair iguais. E aí a gente sabe que é 0, né? Eu nem consigo ler o resto, eu fico muito triste e aí já dou 0, né? Então eu não aproveitaria nada aí. Copiou e colou na introdução já é 0 de cara, assim, não aproveito nada do trabalho. Vocês sabem como eu fico bem chateada, porque isso eu repito o tempo todo. Gente, não copiem, porque copiar é crime, copiar é plágio, né? Vocês mudem as palavras, existem sites de sinônimos, então vocês vão mudando as palavras, né? Para não ficar. Além do mais, como a gente está trabalhando online, né? A gente sabe que se a gente copiar de algum site, todos os trabalhos vão sair extremamente iguais, então 0 para todo mundo, porque eu nem sei de quem copiou, nem sei se copiou, mas enfim, tá tudo igual, então vai ser 0 também. Então, a introdução ela deve ter a seguinte estrutura. O primeiro parágrafo, eita, tá trovejando aqui tá tendo trovões, né, às 9h30 da manhã. Então, o primeiro parágrafo deve ter a apresentação do tema, né, com todas as informações que eu falei para vocês anteriormente. O segundo parágrafo deve conter a relevância do trabalho para a comunidade e para o meio acadêmico e também meio científico, né? Então, por que aquele trabalho é importante? Para a comunidade, para o meio científico, né? Lembre que a enfermagem é uma ciência. O terceiro parágrafo descreveu o procedimento metodológico, ou seja, os materiais e métodos utilizados, além dos procedimentos realizados, né? E no quarto parágrafo, para fechar a introdução, deve conter o seu objetivo geral em relação ao projeto de extensão Feira Livre e os objetivos específicos, né? Um exemplo que eu faria, né? Não precisam copiar, mas enfim. O objetivo geral, eu colocaria o seguinte, né? Tudo em forma de texto, viu, minha gente? Não botem tópicos, né? Eu quero um texto corrido. Para ser um texto corrido, tem que ter coesão e coerência, né? Lembrem disso, não adianta a gente colocar coisas soltas no texto, porque isso não tem lógica. Então, o objetivo, um exemplo, né? O objetivo geral do projeto de extensão Feira Livre é atender a comunidade de Coronel João Sá, da feira de Coronel João Sá, Bahia, né? Os objetivos específicos, fazer a parte de educação em saúde, com os frequentadores da feira livre, né, de Coronel João Sá, aferir a pressão arterial, aferir a glicemia, fazer a anamnese, né, e tudo objetivo específico, mas vocês têm que usar a imaginação e pesquisar um pouquinho também, né, o que é cada tópico. O segundo tópico é o desenvolvimento. Então, para essa parte, você tem que ter bem estabelecido o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos, porque é nessa parte aqui que eu quero a parte teórica. A parte teórica não é o que você acha, você tem que pesquisar textos, tem que pesquisar artigos, e aqui nessa parte, né, não precisa ser uma coisa tão longa também, porque eu vou corrigir de um por um, né, lembre que a gente tá com tempo de ler muita coisa, né, pelo menos eu tô empolgada para esse trabalho. Nessa parte, você vai pesquisar em outras fontes sobre os seus objetivos específicos, seus objetivos gerais, né, em forma de texto. Lembre que copiou de um lugar, altera as palavras e coloca a fonte, né, porque muita coisa não foi tirada da sua cabeça. Mas se foi tirada da sua cabeça, ok, não precisa de fonte, né? Lembre que não precisa ser uma coisa longa, mas uma coisa que feche aí, né, seus objetivos gerais específicos. Na conclusão é a finalização do trabalho, né? A conclusão também não é uma coisa muito longa, é uma coisa curta, objetiva, em que o autor pode recapitular os seus resultados obtidos, né, nesse projeto de extensão,
Mas ele também pode colocar se atingiu ou não os objetivos propostos, né, do projeto de extensão, e também pode colocar ideias, críticas e elogios, né. Botei aqui referências, um tópico, né, ele não é numerado, ele é um tópico sem numeração, mas as referências bibliográficas, ou seja, as fontes que vocês tiraram, é bastante importante, né. Lembre que muita fonte não quer dizer que seu trabalho está muito bom, e nem pouca fonte quer dizer que seu trabalho está muito bom. Eu quero só um trabalho com coesão e coerência, pode ser grande ou pode ser pequeno, né? Eu quero que ele tenha lógica. E para ele ter lógica, uma dica, né? Não adianta copiar e colar, que não vai sair com lógica. Você tem que ler, né? E reler. Aqui eu coloquei algumas observações também. Eu vou até salvar. A primeira é não copiar e colar, senão a nota é 0. Então, copiou e colou, o trabalho todo vai ser 0, né? Porque eu uso essa lógica aí? Porque, gente, a gente tá no meio científico, acadêmico, então a gente tem que aprender que não deve copiar, né? Slide não deve copiar, né? Copiar, que eu digo, é colocar na íntegra, né? Copiar mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Senão a nota é 0. Ah, professora, mas o resto dá para aproveitar. Não, a nota é 0, né? Então, nem ousem copiar e colar. Segundo, eu sei como vocês copiam e colam, né? Além de ter programas de verificação de plágio, nós colocamos né? Como vocês vão mandar o material pelo e-mail, né? Pro meu e-mail. Eu tenho como copiar o parágrafo e colocar na internet, e eu acho, né? Eu acho todos. Então, a nota é 0. Outra diquinha, não copiar e colar do amiguinho, porque se você copiar e colar do amiguinho exatamente igual, ele e você vão tirar 0, porque eu nem sei de quem copiou e nem sei de quem foi copiado, né? Essa atividade, ela vale 2 pontos, né? Porque ela é um pouco mais complexa. E por que eu dei essa atividade para vocês fazerem, né? Primeiro, porque vocês têm capacidade, né? Segundo, outra coisinha, eu não coloquei para amanhã, nem para... eu coloquei aí para... vamos ver, deixa eu mudar aqui o horário. Pronto. A atividade vale 2 pontos. Colocar referência no final, então... Tudo que vocês tirarem de texto, vocês têm que colocar referência. Ah, professora, não sei fazer referência, não importa, coloque, né? Depois a gente aprende a fazer citação direta e citação indireta, né? E eu quero que vocês enviem, então eu tô vou postar esse vídeo agora, né? Acho que 10 horas eu posto o vídeo. E eu quero que vocês enviem esse trabalho pro e-mail, né? Até o meu e-mail eu deixei aqui, disponibilizei aqui no trabalho. E eu quero que seja até dia 29/3, que é domingo, né? Domingo até meio-dia, né? Então tem um bom tempinho aí pra vocês fazerem. Gente, cumpram o prazo. Depois desse prazo eu não recebo mais trabalho, porque eu tô dando aí mais ou menos 2 dias pra vocês, né? Tô dando quase 2 dias aí pra vocês. Amanhã, de 18h30 às 22 horas, que é a nossa aula de saúde do adulto, eu estarei disponível para tirar qualquer dúvida. Podem me chamar no WhatsApp, vocês sabem que eu respondo. Se eu demorar um pouquinho é porque tem muita gente falando comigo, mas eu respondo, né? Se eu não responder, falem de novo, porque aí é porque foi descendo os WhatsApp, que eu não leio todos, né? Mas vocês me enjoem aí, podem me enjoar. Agora sim, no horário de 18h30 às 22 horas para tirar dúvidas, né? Amanhã no horário da aula. E estou sempre disponível para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que esse tempo de quarentena seja um tempo muito positivo, né? Para mim tá sendo. Curtir a casa, curtir meus animais, meus pais, poder estudar um pouco mais, né? Então, estou estudando e trabalhando muito, né, para buscar sempre o melhor para vocês nesse período. E também tem alguns recursos que eu acho que não sei se vocês sabem, mas todo dia tem alguns shows, né, algumas lives ao vivo dos cantores. Então, quem gosta de festa, sábado tem Gustavo Lima. Eu acho que é às 20 horas, não sei direito, mas sábado tem Gustavo Lima. Já é uma coisa, né, a mais pra gente se divertir.
Terça teve Belmarques, né? Eu acompanhei. Acho que sábado passado teve... eita, não sei, Maraísa e o namorado dela que é cantor sertanejo. E é isso. Então vamos aproveitar esse período para se divertir também e para estudar muito. Lembrei também de... a gente já tá no período que a gente pode já filtrar as fake news, né? Eu vou tratar disso com vocês, que tá tendo muita fake sobre coronavírus. E também eu acho que é a hora da gente fazer a nossa melhor parte, que é educação e saúde. Então, orientação em relação à lavagem de mãos, higienização das mãos, orientação em relação ao uso do álcool gel, como lavar as mãos, como higienizar alimentos, como deve ser a logística de entrada e saída para não infectar a casa, como deve ser a limpeza da casa. Tudo isso a gente já pode fazer, né? Porque a gente está acompanhando aí na mídia e é um papel da enfermagem, que é orientações e educação em saúde. Então a gente está com um conteúdo muito intenso e extenso, minha gente, muito intenso, né? Tá tudo muito intenso. Então eu quero que vocês peguem esse período também para refletir também, né, um pouco sobre algumas relações, sobre o que é realmente importante, se importante mesmo é ganhar dinheiro ou se é ter saúde, né? Acredito que agora o momento importante é ter saúde, né? Eu acho que é isso. Então, nossa aula tá aí, vou deixar no YouTube, né? No nosso canal do YouTube, todos podem acessar, mas eu vou mandar também, além do link do YouTube, vou mandar também o modelo de relatório, né? Pelo grupo do WhatsApp. Então, um beijão e qualquer dúvida me chame.